Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje é 29 de dezembro, final do ano, primeira segunda-feira. A gente reflete um pouco as nossas metas, vai entrando aí naquele clima de fazer novas metas para o fim de ano, né? Para o ano que vem. Então, eu quero estar com vocês, dando uma palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, para que nós possamos estar fazendo as metas da forma certa para o ano que vem. Essa palavra, ela vai ter a palavra que Deus colocou no meu coração e vai ser uma mistura de uma palavra que eu ouvi no Jesus Copy, tá? Muito maravilhosa. Eu posso deixar aqui para vocês depois nos comentários esse vídeo para vocês verem também, porque o pastor Douglas Gonçalves sempre me abençoa muito com as suas palavras, sempre aprendo muito, tira muitas dúvidas e entra na profundidade da palavra, então ele dá alimento sempre fresco e mastigado para nós. Mas a verdade é que Deus quer que nós viemos aqui, para não sermos, como ele diz na palavra, crianças que querem tudo mastigado, mas a palavra que a gente tem que se alimentar é essa. Os vídeos aqui, eles são para nos guiar e nos dar uma outra perspectiva de que Deus fala aos nossos corações, mas eu convido você a fazer esse desafio diário de ler que seja um capítulo por dia. Por exemplo, eu tenho o objetivo, né, esse desafio que eu faço, que é ler Provérbios de acordo com o dia, porque Provérbios são 31 capítulos. Então, se hoje é dia 29, eu vou ler Provérbios 29. E assim eu vou repetindo, tá? Porque Provérbios é o livro da sabedoria e eu quero ser uma mulher sábia. Então, podemos fazer esse desafio aqui também. Mas hoje Deus colocou uma palavra do Novo Testamento na minha cabeça. Eu abri aqui, sempre que eu abro assim a palavra, Deus fala comigo primeiro e diz, não, pode gravar que essa palavra é para mais gente. E esse é o objetivo do canal, que muitas vezes a gente tá na correria, tá no dia a dia, a gente até fala de Deus para um colega de trabalho, para alguém, mas o vídeo no YouTube, ele encontra pessoas que às vezes não saem de casa, mães com seus bebezinhos, pessoas que estão tristes às vezes, e a palavra vai direto aonde você está precisando, né? O YouTube, ele sempre foi um recurso muito, quer dizer, desde 2019, 2020 ali, ele acabou sendo um recurso. Naquela época a gente estava em casa, não podia sair de casa, ele acabou sendo um recurso para mim em relação a companhia, a palavra, a poder me comunicar melhor. Então hoje Deus colocou que essa palavra, né, hoje que essa palavra encontre o seu coração assim como encontrou o meu, tá bom? Então antes de eu ler a palavra, se inscreve aqui no canal Filhas do Rei. A gente quer levar pra vocês que vocês são filhas e filhos, não é só pra mulher não, tá? É filhos e filhos do Rei Jesus, do reino. Nós temos um reino para espalhar a palavra, nós temos um rei que nos cuida, que nos dá tudo, e eu tenho colocado aí pra vocês até que eu sou filhinha de papai, filhinha de pai rico, porque Jesus nos deu tudo para que possamos desfrutar, tá bom? Vamos pra palavra. Mateus 25, tá? E eu vou lendo alguns versículos para não ficar aqui tão grande, tá certo? Mateus 25 fala das parábolas das 10 virgens, bem conhecida. Então, no versículo 1 diz assim, Mateus 25, 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias ou loucas, dependendo da sua Bíblia, e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas.
E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Todas adormeceram, tá? As nécias, que são as loucas, ou as outras, as sábias. Todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virginécias, as loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Acabei lendo tudo, né, do 1 ao 10. Convido vocês para lerem do 1 ao 10, que tá bem bonito essa parábola das 10 virgens, porque Jesus, ele falava por parábolas, né? Então, ele trouxe o reino dos céus para nós por mensagens que fossem mais fáceis do dia a dia, do cotidiano das pessoas, para eles entenderem. Então, naquela época, o costume era que a noiva, né, ficasse esperando o noivo para quando ele viesse. Eu não sei muito de história de judaica daquela época nem nada, mas é o que eu ouço nas pregações, né? Então, Deus falou comigo hoje porque... E nessa outra pregação do pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, que assim, o inimigo tem usado a arma da distração, né? Para nos enfraquecer. Porque soldados distraídos não fazem guerra, né? E a gente muitas vezes não entende que tá na nossa vez. Foi a vez de Noé, foi a vez de Abraão, foi a vez de Isaac, de Jacó, de Enoque, de todos os profetas. Foi a vez de Jesus e agora é a nossa vez de espalhar o evangelho, de proclamar o reino, de dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que existe um reino, tá? E não teve um momento tão bom quanto esse, quanto as pessoas estão tão desesperadas, com tantas distrações, sem saber o que fazer, sem saber que carreira tomar, por exemplo, sem saber que curso de vida tomar. Então, esse é o momento da gente falar de Jesus para todos. Por isso eu faço esse trabalho aqui no YouTube. Então, assim, não adianta a gente se fiar no conhecimento dos outros. As virgens nécias, na minha interpretação de hoje, as loucas, elas queriam tomar o conhecimento daquelas outras, que foram prudentes, que se prepararam. Então, a gente não vai conseguir viver só de palavras dos outros, de profecia dos outros, sem ter a intimidade com Jesus e carregar nosso azeite, encher a nossa lamparina de azeite, que é a palavra de Deus, que é a unção do Espírito Santo, de uma vida com o Espírito Santo. Porque assim, esse final de ano é muito propício, todo mundo pega férias e recessos, e é bebida, e é festa, e é praia, né, no caso aqui do Brasil. E você que tá assistindo aí de outros lugares, como em Portugal, que eu já morei, tá frio, né? Mas mesmo assim é comemoração. Então, o que acontece? A distração. O diabo usa a distração para que a gente não se ponha a postos para quando o mestre venha. E se Jesus viesse hoje? O que ia acontecer? Você ia subir? Você não ia subir? Porque eu aqui, né, prego nesse canal, não tem a ver com igreja, com religião, tem a ver com crer que Deus é o Pai, é o Criador de tudo, mandou Jesus, seu Filho, para cobrir os nossos pecados, morreu por nós, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e confesso Ele como Salvador da nossa alma, né? Então, e cremos no arrebatamento. Jesus nos prometeu tirar desse mundo de aflições, né? Então, nós seguimos aí em busca de ser parecido com Jesus, em busca de santidade, em busca de melhorar dia a dia
para sermos arrebatados com Cristo ou se chegar a nossa hora. Então, as nécias loucas, elas acabavam querendo levar o azeite das outras. E,